Boa noite, a paz de Cristo Jesus. O Senhor é maravilhoso em nos abençoar em todo instante da nossa vida. E nós louvamos o Senhor, né? Todas as coisas. Os dias estão passando, a crise da Covid-19 também, eu acredito nisso. Daqui a pouco mais tudo vai estar bem, né? Passado esse momento de crise, de afastamento. E nós estaremos nos reunindo mais uma vez com a Igreja do Senhor, no templo, para louvar o nome do Senhor, cultuar, ouvirmos a exposição da palavra do Senhor, próximos, né? E ouvindo também aquele momento do estudo, as perguntas, as afirmações, né? As ajudas que os irmãos nos dão na exposição da palavra, na sua contribuição do que entendem, né? Dos textos sagrados, da doutrina cristã. Agora, nessa oportunidade, eu quero fazer como tem feito, às quintas-feiras, né? Não da semana passada, nós tratamos um pouco da Páscoa, falamos sobre Jesus Cristo, e hoje nós queremos trazer, mais uma vez, o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, apenas 3 versículos que eu vou ler. Capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, inicialmente. Claro que a gente vai trabalhar a ideia, né, dessa perícope, desse traçado que nós temos aqui, de todo o texto informado pelo apóstolo Paulo à igreja. O texto vai dizer assim, vou ler o texto sagrado. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a gente quer trazer para nós aqui um pouco de compreensão nesse texto. Eu tenho falado para os irmãos da nossa igreja, claro, sobre a carta de Paulo aos Efésios, fazendo uma exposição dela, sintetizando, né, as ideias, e lembrando que quando iniciamos a exposição de Efésios, falamos que a datação data 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente, que Paulo exerceu seu ministério apostólico de, podemos dizer assim, edificador da igreja de Éfeso, entre 52 e 55, 53 e 55 da nossa era cristã, tempo lá, e apontou o propósito, a verdade do cristianismo, aquela igreja, dizendo que, de fato, se destaca a reverência com o qual o ministério da igreja é contemplado, ou seja, reverência à palavra e ao Senhor. Está dessa ideia. E trata da redenção de Cristo Jesus o tempo todo, apontando a vida deles. Aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui algumas funções na igreja do primeiro século, algumas funções, e outras que funcionam hoje também, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, versículo 11, e ele, falando de Jesus, ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos. Muito interessante isso aqui, porque o sistema apostólico cristão foi vivenciado no primeiro século pela igreja. E Paulo, quando trata desse tema, ele vai dizer que
que a igreja é de fato edificada nos ensinos apostólicos. Versículo 20 do capítulo 2, e vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então ele vai falar sobre essa questão da edificação no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lembrando aqui, abrindo um parêntese, que Jesus foi profeta e falou de algumas profecias que já se cumpriram. Nós louvamos ao Senhor, conhecemos aquele fato, né, do Templo de Jerusalém, que ele diz que não ficaria pedra sobre pedra, e na invasão de 70 aconteceu o fato, a profecia foi cumprida. Então o apóstolo, podemos dizer assim, que o apóstolo, ele é aquela figura, podemos dizer assim, expoente, central, que traria o fundamento, seriam os fundadores da igreja. A igreja implantada por Jesus, e os apóstolos então trazem os fundamentos do evangelho, ensinando para a igreja o fundamento do evangelho, para a edificação daquela igreja. Então o apóstolo tinha essa função, né? Podemos dizer assim, o apóstolo era alguém com dons específicos do Senhor, para ser, de fato, os doutrinadores e ensinadores da igreja. E, então, nós temos lá a relação apostólica. Nós cremos, né, também o nosso fundamento hoje está naquilo que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento. Então, o apóstolo é essa figura, podemos dizer assim, exponencial, que fundamentou a igreja até que ela pudesse desenvolver e tomar esse vulto no qual nós estamos inseridos. Uma outra função que Paulo vai tratar para a igreja de Éfeso, lido por nós aqui, e ele também concedeu uns para profetas. Quando nós olhamos para o profetismo canônico, ou para o profetismo bíblico, então nós vamos encontrar os profetas que falavam em nome do Senhor. O Senhor dava a palavra aos profetas e ele então a proferia conforme o Senhor havia dado, na íntegra, podemos dizer assim, e eles eram dotados de dons especiais para falar aquilo que Deus queria que falasse. E nós conhecemos aqui os profetas bíblicos, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, enfim, todos aqueles, né, estão relacionados com profetas maiores e menores na Bíblia, que falaram em nome de Deus. Nos chama a atenção. Então, o profeta fala em nome de Deus. Nessa linha de pensamento, também Moisés foi um profeta, porque Moisés recebeu o dom de ser a boca de Deus a falar com os egípcios, né, com o faraó, e então isso nos chama a atenção para esse fato. Então, Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Podemos dizer assim, rei, profeta e sacerdote. Também podemos dizer assim, né? Então aqui estão os profetas. Quem são os profetas? Aqueles que pregam a palavra de Deus. Pregam baseados na Bíblia Sagrada. Então os profetas estão relacionados também naqueles que anunciam, que proclamam a palavra de Deus aos corações, né? O Evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus. Okay? Ele vai falar assim que o Senhor conferiu dons a homens para que eles fossem, naquele tempo, no primeiro século, profetas que pregavam a palavra do Senhor, e hoje, de igual modo, também nós pregamos a palavra de Deus e nós somos profetas, pregadores da palavra do Senhor, unicamente da palavra do Senhor, né? Não é fruto da nossa imaginação, mas daquilo que nós temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Okay? Nós falamos do amor de Deus, a respeito do amor de Deus, com base, com fulcro na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então, aparecem aqui os profetas, né?
Também aparecem aqui os evangelistas. Paulo vai usar esse termo evangelista, né? E a gente fica pensando o que poderia ser o evangelista, por exemplo, hoje, né? Então, o evangelista era aquela figura, aquela pessoa que era dotada de dons para fazer com que a igreja pudesse desenvolver, crescer. O evangelista é aquele, então, que dá continuidade, que faz crescer, que faz acontecer a igreja. Na história da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana no Brasil, muitos evangelistas eles foram nomeados, eles foram empossados, né, para o cargo de evangelistas, a fim de que um ponto de pregação pudesse nascer e desenvolver, dar depois ali uma congregação e uma igreja. E depois, então, numa igreja, um pastor deveria, então, assumir aquela responsabilidade de conduzir a igreja. Então, o evangelista é essa pessoa, essa figura que faz a igreja desenvolver, a igreja crescer. E dá o crescimento da igreja, né? Falando em questões aqui nossas, né? Questões humanas, né? Que proclamam que, na verdade, quem acrescenta o número de salvos é o Senhor, pela instrumentalidade do Espírito Santo na pregação da palavra de Deus. E a gente sabe disso, né? Então, aí ele apresenta aqui os profetas, essa figura, podemos dizer assim, que é expoente também para o desenvolvimento da igreja, né? Hoje nós chamamos de missionários, aqueles que têm a missão comum de ir, de fazer acontecer, levar o nome de Jesus e uma comunidade cristã, evangélica, independente da sua denominação, pudesse surgir como aconteceu na nossa história e tem acontecido hoje também, né? Hoje mesmo nós temos um trabalho de ponto de pregação, de evangelização, num bairro aqui bem pequeno, de Magé, chamado Citrolândia, né? E o nosso desejo de coração é que o Senhor abençoe e ali o trabalho desenvolva para o louvor da glória do Senhor. Então, a figura do evangelista, né? Do missionário, né? que vai adiante, né? E que fazem as coisas acontecerem segundo a boa mão do Senhor, segundo a instrumentalidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz a igreja crescer, quem faz a igreja desenvolver. Outra função que nos é apresentada aqui está me chamando a atenção para a correlação dos pastores e mestres. Quando Paulo trata desse tema, ele bota assim, pastores e mestres estão na mesma relação. Aparece aqui, por exemplo, um artigo definido, né, do grego, colocando os dois no mesmo grupo de desenvolvimento da igreja. Então, uma figura assim, por exemplo, o autor, né, do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, Russell Champlin, ele vai dizer assim, né, a respeito dos pastores e mestres. Eu vou ler para os irmãos. Homens dotados de conhecimento, poder, consolação, entendidos em governo, simpatia com os problemas dos outros, conhecimento para continuar o trabalho de evangelista, ou seja, tem dom de conhecimento. Então, o Russell Champlin vai tratar dessa matéria que nos chama a atenção, né, que alegra o nosso coração, é a relação aqui dos pastores e mestres. Muitos pastores hoje são mestres, né? Mestres, né? Que dotados do ensino, né? Que Deus seja louvado e exaltado por isso. O Senhor está acima de tudo e de todos. A figura central que aparece nas instruções, no consolo, é a figura do Senhor Jesus, do Espírito Santo, do Pai que dirige tudo e abençoa, né? E nós louvamos o Senhor por isso. Então, nós queremos extrair desse texto a lição ou as lições, né, para a nossa vida. Então, quando o apóstolo Paulo trata dessa matéria, ele vai dizer assim, ele mesmo concedeu. Então, os dons vêm do Senhor para nós, para a igreja, né? Então, nós temos aí evangelistas leigos, né? São irmãos, né? Irmãs, né, que trabalham na igreja, que anunciam o evangelho, que vão nas casas,
que oram pelas pessoas, que cuidam das pessoas, né? E etc., trazem para o convívio, né? do templo, na igreja reunida, né? Templo, fazem isso, e nós louvamos ao Senhor. Então o Senhor faz isso, põe esses dons no coração. Quem faz isso? É o Senhor. Não é para a vaidade de ninguém, nós reconhecemos isso, é para o louvor da glória do nosso Deus. Então, a primeira lição para nós aqui é essa grande lição. O Senhor nos dá os dons espirituais para o serviço, para que o trabalho seja efetuado para o louvor da glória dele. Então, apresentar para nós assim. Depois, ele vai apresentar também a questão para nós do apóstolo. Hoje nós temos algumas figuras aí já apresentadas, apóstolo, tal, enfim, apóstola. Nós temos as figuras aqui e nós entendemos, né, que é aceitável, é um foro humano, né, de uma interpretação. Né, é aceitável. Mas o apostolado que nós olhamos da Bíblia é o apostolado que fundamentou a igreja do Senhor. Okay? Então, eles que ensinaram, que se devotaram, que oraram, etc. Atos 6, nós encontramos o registro lá da escolha dos diáconos para que eles pudessem se ocupar na pregação da palavra. E os diáconos, então, estarem fazendo o auxílio das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, fazendo a ação social. E os apóstolos, então, fazendo aqui a edificação da igreja no ensino da palavra, dizendo, nós não podemos deixar o ensino da palavra para nos ocupar com a ação social. Atos 6, né? Nós vamos ter esse registro. Então, nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor, porque, de fato, o Senhor também tem chamado pastores e mestres para o louvor da glória dele, né? Aqueles que ensinam, que estudam, que se preparam, que têm um conhecimento, mas que fazem tudo para a glória do Senhor, não é para a sua vaidade, pessoal. É para abençoar o povo de Deus e não extrair desse povo os seus interesses, não é isso, ok? Mas os pastores e mestres estão aí com o conhecimento para ensinar. Então, Paulo vai tratar dessa matéria e vai dizer o fundamento disso, por que o Senhor escolhe essas pessoas. Com qual objetivo? Para que elas sejam elas mesmas, para que elas, de fato, sejam expoentes, conhecidas, estejam na mídia, enfim, né, com pessoas excelentes, não é nada disso. O objetivo não é esse, não. Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, no texto que nós lemos, ele vai dizer assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, da igreja. Os santos é a igreja separada. Santo aqui não é sinônimo de perfeição, é sinônimo de separados pelo Senhor com um propósito específico. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo. E essa edificação aqui é o ensino. A Bíblia é a nossa edificadora, a palavra de Deus é a nossa edificadora. Quando lemos, interpretamos, entendemos bem a palavra de Deus, então isso é fundamento para a nossa vida. Hoje, por exemplo, nós encontramos muitas pessoas em crise, muitas pessoas com muitas coisas horríveis na cabeça, pensando e falando coisas horríveis de outras pessoas, né? E se dizem igreja do Senhor, como pode isso, né? A igreja do Senhor, ela está cheia da palavra de Deus, da edificação do Senhor no seu coração. Ela não está pensando em coisas ruins dos outros, inventando situações e fazendo comentários ridículos, querendo, quem sabe, envergonhar outras pessoas. A igreja não é para isso, né? A igreja é para ser edificada na palavra de Deus. Os pastores e mestres também têm esse objetivo de ensinar o povo de Deus para o louvor da glória do Senhor e esse povo ser edificado na palavra do Senhor, ou seja, ter essa palavra na mente e no coração. Na mente para a consciência da importância dela e no coração para estender a mão ao outro. Dizer ao outro que ele está ali e que está pronto para estender a mão para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. Então, ele vai dizer, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O 13 eu não li inicialmente,
mas ele nos diz também, explicando de forma muito interessante esses objetivos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós vamos dizer assim, para que isso? É para o crescimento, é para o conhecimento, é para que haja uma unidade na fé ortodoxa, ou seja, no conhecimento da fé, naquilo que nós cremos e pregamos, para que haja uma unidade, né, na fé, né, que a palavra seja a mesma, que nós servimos a um Cristo, ao mesmo Cristo. Podemos dizer assim, eu estou aqui na frente de uma mesa, eu posso dizer assim, estamos todas as igrejas evangélicas, estamos no mesmo lado da mesa, ou estamos trabalhando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, para o mesmo Senhor, para o mesmo reino, para que esse Senhor seja glorificado por nós nesse reino maravilhoso, que é o reino salvífico do Senhor em nosso coração, impregnando outras pessoas também dessa palavra maravilhosa de poder. Então, Paulo vai dizer assim, essa experiência para a nossa vida, que nós, a Igreja do Senhor, nos enriqueçamos dessa palavra bendita e maravilhosa, conhecendo, estudando, lendo, interpretando bem, trazendo o texto para o nosso coração, para que, de fato, sejamos edificados na palavra do Senhor. E a nossa boca não venha dizer, mesmo que haja, quem sabe, falhas nossas, não venha proclamar bênção e maldição para ninguém. Que Deus nos abençoe e nos use para o louvor da glória dele. Amém. Meu Deus e Pai, aplique, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração e que em tudo o Teu nome seja glorificado por nós. Obrigado por Tua palavra ser a palavra viva, a palavra da verdade, a palavra eficaz e a palavra que edifica, Senhor, o nosso ser, a nossa vida com o Senhor, a nossa vida cristã. Obrigado por isso e abençoe e visite nossos irmãos no Brasil todo, Senhor, que estão com Covid-19, Senhor, que sejam recuperados, restaurados, abençoados, curados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e guarde a todos.